vocês. Obrigada. O pessoal vai chegando aqui, vamos aguardar um pouquinho para nós podermos começar. Agradecer por mais esse PMA Talks, nessa quinta-feira, 27 de agosto. Obrigada pela presença de todos vocês. E a gente está a cada mês, a cada Talks, tentando trazer aí um novo tema para debater, um tema que envolva o setor de frutas, flores, legumes e verduras. Hoje nós vamos estar focado no tema Food Service, e vai ser muito bom, muito rico aqui contar com os nossos convidados, tem muita informação, muito conhecimento aqui para todos nós, tá? Vai ser com certeza aí uma tarde muito proveitosa. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, né, ou seja, às empresas que estão nos apoiando a divulgar esse evento, a fazer com que ele seja possível. Então, agradecer ao nosso patrocinador Ouro, ao PL, ao patrocinador Ouro Vegetais Saudáveis e ao patrocinador Prata Nortifruti, né, todos eles associados da PMA e apoiando aqui a realização de mais um evento. Muito obrigada. Nós gostaríamos também de dar as boas-vindas aos nossos novos associados, né? Empresas que estão aí recém-associadas à PMA, a Altoff Supermercados, a Enza Zaden, a Safe Trace, ao supermercado Pinheiro e a cooperativa Veiling de Olambra. Muito obrigada a essas empresas que se juntaram a essa comunidade de frutas, flores, legumes e verduras. Aí a gente tem varejista, a gente tem fornecedor de serviço, produto, flores, então um pedacinho aqui do que é esse universo da PMA, dessa comunidade. Muito obrigada por acreditarem no nosso trabalho e se juntarem a nós aqui nessa caminhada no Brasil. O tema de hoje é sobre a importância e futuro do food service para o FLV. Né? A gente está trazendo esse tema aqui pela primeira vez no nosso Talks. E antes de convidar ou de apresentar aqui os nossos convidados, de apresentar cada um, né? É importante que a gente alinhe aí com vocês, com toda a audiência, sobre, afinal, o que é esse food service. Então, a gente vai buscar, inclusive, nos termos, né, literais, do que seria a definição de food service. Então, vou ler aqui junto com vocês. O termo food service, serviço de alimentação, em tradução do inglês americano, designa todas as atividades referentes à alimentação fora do lar, que, por sua vez, abrange toda a produção e distribuição de insumos e alimentos que têm o consumidor final como destino. Considera-se food service também a refeição adquirida pronta para ser para ser consumida no lar ou no local de trabalho. O que estamos vivendo hoje, com certeza, é muito em função da pandemia, cada vez mais refeições sendo adquiridas para serem consumidas no lar. Sendo assim, dentro da cadeia de food service estão inclusos produtores, fornecedores, distribuidores, operadores, como restaurantes, padarias, lanchonetes e afins. Então, essa é a definição de food service e o nosso webinar de hoje tem como foco o FLV no food service. Falando isso, eu gostaria, então, de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Vou parar aqui de compartilhar só um pouquinho para a gente poder ver todos os nossos convidados. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao Fernando Giansante, CEO da Grano Vegetais e Congelados. A Grano é a maior empresa do Brasil na produção e comercialização de vegetais congelados. Com 86 SKUs, a Grano quer ir além dos vegetais congelados e entrar em uma nova categoria dentro do FLV, frutas, legumes e verduras. A empresa já possui em seu portfólio produtos como brócolis e couve-flor e pretende futuramente explorar as frutas. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Também gostaria de agradecer ao nosso convidado, Eli Misrai. Quase que eu acertei, Eli. Eu tentei. Presidente do IFB, Instituto Food Service Brasil. O IFV foi criado por iniciativa de representantes das principais empresas do setor e o Instituto representa a união da cadeia de valor, fabricantes, prestadores de serviços e operadores que juntos buscam soluções para temas que impactam suas atuações no mercado de alimentação fora do lar. Bem-vindo, Eli. Obrigado, Valesca. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite.
Também apresentando Fernando Campanha. Então, temos uma dobradinha de Fernandos aqui. Então, Fernando Campanha, olá, CEO do Grupo Campanha, detentor das marcas JFC Verduras e Legumes, Natural Salads, produtos higienizados, Rio de Una Orgânicos e Tavares, distribuidora de frutas e legumes. O Grupo Campanha é hoje o maior distribuidor de verduras in natura do Brasil e também o maior processador de alfaces fresh cut para o food service. Olá, Fernando, boa tarde. Boa tarde, Valesca. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço aí. Obrigada, obrigada. E aí, também dando as boas-vindas ao Lionel Bardan, diretor da Rexuan Brasil e também conselheiro da PMA no Brasil, né? E hoje, nosso moderador aqui desse Talks. É importante comentar com vocês que o Conselho da PMA no Brasil, ele é formado por líderes voluntários, produtores, varejistas, fornecedores de serviços e produtos, que juntos norteiam as ações da PMA no Brasil com o objetivo de desenvolver o setor. O conselho é eleito a cada 2 anos, né? Para quem está chegando agora, para ficar aí bastante alinhado, a PMA é uma associação global de frutas, flores, legumes e verduras, criada em 1949, com o objetivo de desenvolver o setor e trabalhar para o aumento do consumo, né? Do FFLV. Então, a gente se conecta com empresas no mundo inteiro, somos mais de 3.000 associados, no Brasil, no Chile, no Peru, na África do Sul, na Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, China. Então, é uma grande rede de FLV voltada para desenvolver o FLV em cada um desses países e também nessas interconexões, né? O networking é o nosso DNA, e nesses talks, né, desde março, desde quando a gente começou a fazer esses eventos virtuais, nós já falamos para mais de 1.300 pessoas aí nos eventos online. Então, tem sido desafiador, mas também muito importante cada vez mais incluir pessoas, contatos, negócios nesse nosso bate-papo. E aí, fazendo essa apresentação, eu passo a palavra aqui para o Lionel para continuar dando as boas-vindas e falar um pouquinho aqui para nós do início desse bate-papo. Lionel. Obrigado, Valesca. Boa tarde a todos. Estamos muito felizes de tê-los conosco e já vou ressaltar que vocês, nossos 3 convidados, terão muito trabalho hoje. Olhando por atrás, acho que todo mundo aprendeu muito rápido nesses últimos meses, mas a gente gostaria de focar nossa conversa de hoje mais olhando para o futuro, né? E para isso temos uma série de perguntas, vão chegar mais perguntas durante o talk e iremos diretamente para as perguntas. Antes de começar a nossa conversa, gostaríamos, como PMA, apresentar alguns dados de pesquisa que temos feito sobre o setor do food service para contextualizar e alimentar nosso talk. Então, acho que a gente tem 3 ou 4 slides que vamos apresentar, que estamos apresentando agora. Houve uma pesquisa, a Valesca vai detalhar um pouco mais no final da apresentação, que foi patrocinado pelo PME, sobre food service em vários países, e a gente queria aproveitar só para fazer um pouco um teaser, né, dar alguns dados sobre essa pesquisa. Dentro dessa pesquisa saiu primeiro que o food service, o tamanho do food service nos Estados Unidos, se a gente compara um país muito consolidado, é 5 vezes maior em volume de negócio que do Brasil. Isso mostra também o potencial de crescimento. Se a gente traz um dado que temos internamente, não tenho fonte, mas dando nossas avaliações a nível global, o food service contava em 2018 com 3,4 trilhões de dólares, né? E a perspectiva, antes dessa pandemia, para 2024, era 4,2 trilhões de dólares, ou seja, a perspectiva de um crescimento de quase 25% em 6 anos, né? Mostra um pouco o dinamismo do setor global, né? Falando de toda a parte desse setor. Olhando a próxima slide, por favor, a gente queria apresentar para vocês um resumo, eu li que mais por dentro, pode depois confirmar, qual seria o universo do food service, né? A gente tem, primeiro, no início dessa cadeia, que a gente vê em verde de cada extremidade, os produtores, né, que são os fornecedores
da matéria-prima. E depois, 2 tipos de intermediário. As empresas de distribuições, né? Que, por exemplo, a gente pode falar no Brasil, um exemplo, são Irmãos Avelino, que foram comprados por Bitfood. E, do outro lado, as indústrias, né? Como a Grano, ou as empresas de conveniência, como o Grupo Campanha. E elas, através da base dos produtores, abastecem os diferentes setores do food service, né? Que são, de um lado, grande parte do food service é representado pelos fast food, né? As comidas de comida rápida, Burger King, Subway, McDonald's. Hoje, as plataformas, que são o segundo canal muito importante dentro desse food service, ou que chamamos o catering, ou as cozinhas industriais em português, com o exemplo da Sodexo, por exemplo, que faz parte da IFB. Os canais Horeca, que é uma expressão mais europeia, quer dizer hotel, restaurante e café, fora do fast food, né? Que são também grandes canais de food service. O varejo como tal, a parte da comida pronta para a alimentação do varejo, e toda a parte institucional, o hospital, o exército, isso são um pouco como a gente poderia definir o que é o food service, né? Está certo que para os fast food, o food service é a atividade central, enquanto para o varejo é uma alternativa de lucro, né? Não é o principal. Acho que a gente poderia para a próxima slide. A gente abriu um pouco um dado da pesquisa que foi feita pelo PME, comparando também Brasil e Estados Unidos sobre a percepção dos consumidores sobre os fast food. É muito interessante que eu dividir somente esse dado hoje, a pesquisa é bem mais completa, mostrando que nos Estados Unidos o fast food atrai os consumidores devido ao valor que ele oferece, né? O valor, especialmente porque é uma alimentação barata. Enquanto no Brasil, a percepção pelo consumidor é que o valor não é o mais atrativo, ao contrário, ele foi notado como 5, se a gente olhar o burger, né? O brasileiro, ele vai nos fast food, no McDonald's, no Subway, porque ele confia no lugar, enquanto o americano não é a prioridade dele, né? Sendo 2. Então, todos esses dados, só para dar um teaser, a gente vai publicar no site do PME a próxima semana. E antes de ir nas perguntas, acho que a gente tem um terceiro slide, Valesca, se essas são as tendências que temos no Brasil, as tendências ligadas ao consumidor que alimenta o crescimento, as 5 tendências que alimentam o crescimento do food service no Brasil, né? Específico para o Brasil. O primeiro, crescimento da população, mais consumidor, né? Segundo, o tamanho das famílias. A gente vê que cada vez as famílias são menores, investem menos em tempo para comer, então tem tendência a pedir mais comida pronta. Isso é um fator muito grande, né? Delivery, a gente sabe da importância do delivery, como esse impacto nos últimos meses, é uma tendência que talvez essas tendências, algumas vão se amplificar com essa crise, né? O delivery é uma dessas. Quarta tendência, alimentação saudável, isso é ligado diretamente com o nosso setor. A gente viu que durante essa pandemia a questão da saúde tomou mais importância e os vegetais, frutos, legumes junto. E como quinta tendência forte no aumento do food service são os millennials e a geração Z, né? que tem comportamento frente à alimentação muito diferente que os baby boomers ou a geração X. Só para contextualizar um pouco nossa conversa de hoje, a gente queria apresentar isso para vocês. Obrigada, Leonel. Eu só vou te interromper só para dar uma informação aqui que o pessoal já está perguntando. Então, só para dizer, para que mandem as perguntas pelo chat, tá? Fiquem à vontade, vão mandando as perguntas aqui e a gente vai recebendo aqui, compartilhando com os nossos convidados, tá bom? Obrigada. Perfeito, obrigado, Valesca. E já temos algumas perguntas que queremos fazer para nossos participantes, os nossos convidados, desculpa, e a gente vai ir diretamente ao ponto. Primeira pergunta para você, Eli, para colocar mais frente dentro do que o FLV. Essa pergunta é qual estratégico, a gente tem poucos dados, infelizmente, dentro do food service, mas
qual é a estratégia que o FLV hoje, fruto, legumes e verduras, para o food service? Como você vê isso como para esse segmento, para a indústria do FLV, ou do food service? Obrigado, Leonel. O segmento de FLV, apesar de ainda ter um desafio de estruturação em termos de cadeia de valor, ele é fundamental para o negócio de alimentos. Uma dos racionais é o que você mostrou como uma das grandes tendências, que é a questão da saudabilidade. Então, você tem hoje um push muito forte na busca de uma alimentação mais saudável por parte do consumidor de uma forma geral, que se potencializou com o contexto da pandemia em todos os aspectos, mas de alguma forma ele está presente na alimentação ou na composição dos pratos de uma forma recorrente e permeando vários dos pratos, né? Então, ele tem uma participação como categoria relevante dentro do consumo da alimentação fora do lar. Talvez ele perca para a proteína, porque a proteína é um aspiracional, mas ele é tão relevante quanto o carboidrato na composição de um prato na alimentação fora do lar. E ele tem um desafio, principalmente no processo de distribuição, né? Porque você tem ainda uma distribuição bastante fragmentada, onde você tem pequenos players, e esses pequenos players nem sempre são formais, né? E são estruturados e conseguem servir o mercado com um nível de produto com a qualidade esperada, eventualmente com um nível de serviço esperado. Eu acho que a gente tem, olhando para trás, uma evolução importante quando a gente olha a questão do que a gente construiu ou vem construindo com a indústria de FLV pré-processado e higienizado. Acho que isso é uma tendência que começou pelo QSR e ele, de alguma forma, ele tende, na minha visão, no médio prazo, apesar de ter um custo mais alto, ele tende a ter uma penetração maior, porque as estruturas das operações, do back, principalmente do restaurante, tendem a diminuir. A operação do restaurante, cada vez mais daqui para frente, vai ter que olhar a eficiência operacional como um enable de sobrevivência. Vai ser muito importante. E aí você vai ter que ter o menos pessoas possíveis trabalhando na operação e usar produtos cada vez mais pré-processados e muita tecnologia, como a gente já começa a observar a penetração de uma série de ferramentas que até pouco tempo atrás eram inimagináveis, né, no segmento. Isso tudo está se potencializando, a gente percebe nitidamente um interesse muito grande de um lado dos players do setor, do outro lado do desenvolvimento de soluções para facilitar a operação do transformador, potencializado por todos esses protocolos que estão sendo implementados e por essa questão de distanciamento e assim por diante, novos modelos de atendimento, como, por exemplo, o takeaway ou o grab and go, o próprio delivery. Então, tem uma série eu diria assim, o setor está passando por uma transformação. E dentro desse contexto, eu acho que o FLV e outras categorias também tendem a acompanhar. O grande desafio vai ser a escalabilidade, a relação custo-benefício, vai ficar, obviamente, cada vez mais desafiada, né? Porque ele precisa, mas a questão é o quanto eu estou disposto a pagar mais caro, o quanto eu percebo de valor e eu estou disposto a pagar um pouco mais caro por isso. Acho que nesse contexto, esse é o desafio que eu vejo do FLV. E quando a gente olha a cadeia para trás, né, principalmente a cadeia jusante, é como essa cadeia vai se organizar
para trazer um pouco mais de eficiência até a ponta, né, em todos os seus elos, desde o produtor, né, o distribuidor muitas vezes regional, o distribuidor nos grandes centros, tá certo? E chegando ao operador com preços competitivos, tentando mitigar potenciais perdas, ajudando a trazer mais tecnicidade, integrando a cadeia, inclusive com tecnologias. Hoje a gente já vê alguns conceitos de startups surgindo com o mindset do farm to fork. Quer dizer, como é que você integra essa cadeia? Como é que você ajuda com predição de demanda, com apoio técnico, o agricultor a desenvolver melhor esse plantio, né, e plantar aquilo que efetivamente é demandado para que haja uma mitigação da perda ao longo da cadeia de valor e que isso chegue na ponta com a melhor qualidade possível e com o preço mais competitivo possível. O consumo, para mim, está dado e potencializado por um cenário onde as pessoas tendem a cada vez mais, né, na minha visão, buscar produtos saudáveis. Você falou a fragmentação do produtor é uma barreira hoje para buscar eficiência. Logística é uma também, porque ela encarece muito. Sem dúvida, eu acho que hoje você tem um modelo com vários elos nessa cadeia de FLV. Então, eu estudei até esse processo, não só na empresa do qual eu sou sócio, mas também recentemente analisando alguns investimentos em startups, eu estudei um pouco essa cadeia de valor do desafio da demanda preditiva do produtor produzir exatamente o que o mercado está demandando, até esse produto, todas as fases onde ele, na mão de quem ele passa, o quanto fica de margem em cada elo até chegar na operação do restaurante. Acho que tem uma oportunidade muito grande, a gente vem discutindo um pouco isso num grupo técnico que foi criado no governo do estado de São Paulo pelo secretário de Abastecimento, Gustavo Junqueira, de como fazer essa cadeia se tornar mais lean, mais enxuta, mais integrada, com apoio técnico, com tecnologia, para que a categoria consiga penetrar ainda mais e estar ainda mais presente, ser utilizada no segmento da alimentação fora do lar. Eu não tenho dúvida que tem uma oportunidade aí na mesa e talvez muitos de vocês possam ser grandes protagonistas desse processo. Com certeza. Fazendo a conexão com os produtores, a fragmentação dos produtores, queria fazer uma pergunta para você, Fernando Gisante. Como a Grano trabalha junto com os produtores, essa quantidade de pequenos produtores, como vocês fazem para se aproximar, integrar eles e talvez fidelizar a sua base de produção? Que a base se vocês não têm o produto in natura, não continua o resto do trabalho. Como você trabalha isso? Tá perfeito. Assim, até corroborando com o que o Eli comentou, né, e a dificuldade nesse setor, o produtor ele sempre conhece o custo dele por hectare, mas ele desconhece o custo por quilo até ele colher. Então, o grande desafio, que é a produtividade no campo, é o que é um limitante e torna corajoso aquele produtor que toma o risco de embarcar num projeto como esse, porque ele depende de várias questões climáticas. Então, na Grano, nós temos uma equipe agrícola que trabalha próximo a esse produtor, dando a orientação técnica, dando a segurança, inclusive jurídica, daquilo que a gente, de alguma forma, está demandando finalmente de fazer a compra, né, junto a esse produtor. Mas o risco hoje maior com relação à própria produtividade no campo está com o próprio produtor. E a gente tenta minimizar esse risco através de contratos com volumes e etc., dando a ele aí
uma linha, uma outra porta de escoar esse produto, que é através do congelado, né? Então, é o mesmo produtor que está atendendo ali o produto in natura, o fresco congelado também, que é o nosso caso. Então, a gente tem uma equipe que trabalha muito próxima a essas regiões. E aí acho que vale a pena comentar que o congelado ele surge também no modelo lá fora, né? Na Europa, em que você tem as questões climáticas, você tem a neve, você tem períodos do ano que não tem como você colher um produto direto da lavoura e colocar no mercado. Então, ele nasce de uma necessidade. E ele chega no Brasil com um grande desafio de um país tropical em que você produz 12 meses ao ano. Isso é até interessante quando a gente começa a falar com parceiros fora, né? Qual é a janela de produção? 12 meses. O Brasil, dos poucos países que consegue produzir 12 meses no ano, né? Então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio não é brigar nem com o concorrente congelado, nem com o próprio Natura. Nosso desafio é dar uma opção a esse cliente do food service, que é assim que a Agrano nasce, através do canal Food Service, dizendo, tenha também no seu freezer o produto congelado, porque ele pode vir a ser a tua alternativa com um produto saudável, com a mesma qualidade, né, do produto in natura, uma alternativa diante a uma falta, uma escassez, ou uma situação em que você não tenha como receber o produto in natura naquele dia. Então, ele nasce com esse viés, né? E como nós estamos muito próximos ao primeiro elo, né, junto à cadeia produtiva, a gente consegue, de alguma forma, também, embora todos os processos de cortar, branquear, congelar o produto, ainda assim sermos competitivos em preço para esse canal, né? E aí, até corroborando algo aí com o Eli, eu puxei um dado aqui histórico, até acho que era da Bia, pelo que eu estou vendo aqui. A gente puxa 2014 para 2018, obviamente não tenho mais do que esse período. O FLV, pelo que eu levantei aqui, cresceu muito próximo ao food service, né? Se eu desconto a inflação desse período, pelo dado que eu tenho aqui, cresceu 11% em massa de dinheiro, o FLV cresce meio que acompanhando. Claro, ele anda um pouco de mãos dadas com o próprio food service, né? E na medida em que também há um processo de mudança nos hábitos alimentares das pessoas, que passam a ter os vegetais presentes em suas refeições pelo menos 5 dias da semana, né? E pelo outro dado que nós levantamos, com quase 35% de penetração nos lares também das pessoas, ou seja, então, assim, é uma dinâmica. O que eu posso dizer que, até falando aqui antes um pouquinho da reunião, né, com o Fernando Campanha, é um grande desafio quando a gente está trabalhando com um produto que não é industrializado, e sim minimamente processado. Acho que poucas pessoas sabem disso, né? O que é feito, independente se é congelado ou não, é um minimamente processado. Você vende aquilo que você colhe. E o nosso grande desafio é não estragar aquilo que a natureza nos dá. Então, eu recebo, corto, limpo, faço um processo de branqueamento, congelo e embalo. O desafio é não destrua o produto. Mantenha as qualidades que aquilo que o produtor colheu, que vai para a mesa dos consumidores. Então, o minimamente processado, ele tem esse desafio, que você depende de lavoura, depende de plantio, depende de safras, depende de N fatores, para que você tenha como colocar esse produto aí nas mesas dos restaurantes dos consumidores. Perfeito. Em geral, né? E você, Fernando Campana, em relação a seus produtores ou suas próprias produções, você teve que, durante esses últimos meses, mudar a sua estratégia, sabendo que a demanda mudou enormemente, de maneira muito grande? Como foi sua estratégia para continuar o trabalho com relação aos produtores? Não, você tem que ter, você está no mudo. Está no mudo. Então, a nossa estratégia, assim, a gente, como você sabe que o produto de hortifruti, a folhagem in natura, ela tem um tempo grande, né, de resposta, né? Então, o produto aí, hoje, qualquer coisa que você faça tem aí um impacto daqui a 90 dias, né? Então, quando chegou a pandemia, nós ficamos assim,
sem saber um pouco como fazer, porque nós temos aí vários canais de atuação. Nós temos um canal de atuação que é para o food service, que a gente atende bastante redes fast food, e também temos nosso ramo de atuação para o varejo. Como o food service deu uma diminuída muito grande, aí chegamos aí a números de 60%, 50% de diminuição de venda, a gente focou na parte do varejo, né? O produtor, a gente conseguiu absorver esse produto, tentando fazer correções nisso no varejo, fazendo ações para que ele seja o minimamente prejudicado, porque o produtor é que faz todo o nosso negócio acontecer, né? E também nós somos produtores, então também fomos muito impactados com isso, tá certo? Então tentou fazer o melhor possível para que isso tivesse o mínimo de impacto para eles. E tomando o gancho, você falou, teve parte da demanda que passou do food service para o varejo. A gente viu que nesses meses as vendas de FLV no varejo aumentaram, mas o food service foi muito afetado, considerando que tem ainda e vai ter muitos restaurantes fechados e que os profissionais vão comer mais em casa, né, devido ao home office. Algumas estimativas de fora sugerem que o food service pode perder até 20% da capacidade dele pós-Covid, né? Especialmente a partir dos restaurantes. Né? E as vendas fora, né? Eu estou querendo trazer um dado da Europa, mostraram que até agora o varejo não substitui todas essas perdas. Né? Você, na sua estratégia futura, pensando agora, a partir de agora, vai mudar seus canais? Está pensando usar mais plataforma, por exemplo, fazer delivery diretamente, entrar no e-commerce? Vai mudar sua chegada no mercado? Como sua estratégia? Então, a gente já está atuando também nesse mercado, né? Tentando fazer parcerias também com empresas desse tipo de plataforma para tentar atingir público direto. Mas, como a gente tem um trabalho muito grande com varejo de vários supermercados, a gente conseguiu desenvolver junto a eles um trabalho para tentar expor melhor esse produto, entendeu? Fazer um trabalho melhor e fazer um trabalho de um produto já pronto para consumo, um produto já com algum tipo de proteína incluída, entendeu? Um produto já que o cliente possa também levar para casa e ter o seu consumo como tinha no restaurante normal, que ia fazer uma alimentação de salada, ele poder ter essa salada dentro da sua casa também. Então a gente está investindo nesse tipo de trabalho também para ter produtos diferenciados nesse segmento. Perfeito. E voltando uma pergunta para a Eli agora, voltando nessa diminuição muito grande, essa queda nos bares, nos canais dos bares e restaurantes, que foi no início da pandemia, ao redor de 80%, que melhorou para só ser uma queda de 40% hoje, né? Teve um melhoramento, mas está muito mais baixo. E como você vê como vai acontecer no futuro? Você acha que a gente vai voltar no que era antes? E se for seu caso, esses canais vão se reativar em um prazo de quanto tempo? Porque ainda falta muito, né? Menos 40 ainda é terrível, né? A gente fala só menos 40 comparando menos 80, mas eu diria que olhando o cenário atual, acho que food services não foi mais impactado do que o setor de serviços, eventos, hotelaria. A gente acompanha semanalmente nos nossos indicadores, onde nós temos aí uma base de informações construída junto com a Cielo, customizadas para a gente. E realmente hoje, quando você olha o mapa de calor, você vê nitidamente duas informações. Primeiro, nós somos efetivamente o segundo pior. E segundo, você vê uma tendência de recuperação muito lenta, uma retomada muito gradativa, muito lenta, muito alinhada ao que se vê lá fora. Então, não é muito diferente
quando você olha a média agregada do que você vê lá fora, com alguns outliers de alguns países ou de algumas cadeias, por questões muito específicas, né? Então, por exemplo, McDonald's, Estados Unidos, você tem uma situação específica porque o número de lojas de drive-thru nos Estados Unidos do McDonald's tem uma representatividade grande, o impacto foi menor. No Brasil, o McDonald's também se deu melhor do que outras redes, porque ele é o player que tem um maior número de drive-thrus em operação e outras redes não tiveram, obviamente, esse canal de venda, né? Então, você vê que é muito específico, mas na média geral, a gente enxerga uma recuperação do setor no patamar de 2019 isso eu estou falando na minha leitura, para 2022, final de 2021, 2022, e isso obviamente depende de algumas variáveis, né? Então o setor ele tem uma correlação muito forte com emprego e renda, né? Depende muito de que patamar nós vamos atingir de desemprego e como este desemprego vai voltar, né? Nós temos hoje uma situação de renda discricionária que ela afetou fortemente a classe média e média alta, e você teve um incremento de renda discricionária para aquelas pessoas que conseguiram acessar o auxílio emergencial do governo. Então, são dinâmicas diferentes em segmentos e classes sociais muito diferentes. Hoje, você tem algumas, digamos assim, algumas variáveis que não tinham antes, né? Que passaram a ser parte das nossas análises, né? Nos cenários que a gente constrói. Uma é a questão dos protocolos de retomada, né? E aí você tem a questão de distanciamento de mesa, que reduz a capacidade de um estabelecimento atender cliente e faturar, gerar valor e, consequentemente, comprar e movimentar toda a cadeia para trás. Você tem a questão dos horários de funcionamento, né? Então, por exemplo, São Paulo, nós vimos uma situação até relativamente inédita em relação à questão dos shoppings, onde você praticamente só nesse final de semana nós conseguimos aprovar junto ao comitê de contingenciamento aqui de São Paulo, né, do governo Dória, a ampliação do funcionamento do setor para meio-dia, né, começando digamos assim, operar as praças de alimentação que até então não estavam operantes, porque o horário do funcionamento do shopping era a partir das 4 horas da tarde e São Paulo representa 37%, 38% do mercado brasileiro de alimentação fora do lar. Então, todo o Estado estava sendo direcionado por esse plano que existe hoje do Comitê de Contingência e que tinham essas regras que proibiam as aberturas, né, principalmente na fase amarela e laranja, né, que é onde todo mundo se encontra, né? Aí houve essa flexibilização, os shoppings mudaram de horário, começou a ter aí um pouco mais de dinâmica e a gente vê isso claramente refletidos nos nossos números e também de uma forma muito granular, porque de um lado você vê as redes acelerando mais a retomada, então você tem as redes mais estruturadas já trabalhando num patamar de 30%, 35% de queda ano contra ano, né, caminhando aí para um patamar talvez na casa dos 25 up, e você tem o independente sofrendo um pouco mais, né? E o independente hoje no Brasil é 80% do mercado, 81% do mercado, 19% são as cadeias, né? Então ela é inversamente proporcional ao que existe nos Estados Unidos, onde as cadeias elas representam 75% do mercado e os independentes aproximadamente 25% do mercado. Aliás, esse é um dos grandes
desafios para a distribuição do próprio FLV, porque esse tipo de mercado demanda uma distribuição altamente capilar, né, onde você tem uma numérica muito grande, né, e uma ponderada relativamente pequena. Então, você tem aí um desafio de fazer o produto chegar de forma competitiva, dado o custo de servir de um país como o nosso, com toda a infraestrutura que nós temos bastante deficitária em vários aspectos, né? Então, a gente vê uma retomada, resumindo, né, uma retomada muito lenta. Você tem essa questão do protocolo e surgiu uma nova variável, que é, de alguma forma, o comportamento do consumidor e esse comportamento correlacionado ao trabalho dele. Né? Porque, como eu falei, muito da alimentação fora do lar ela acontece na ocasião de consumo que a gente chama de conveniência, ou seja, eu trabalho fora de casa, eu preciso me alimentar. Né? E aí surgiu a figura do home office, surgiram as tecnologias e ninguém sabe exatamente como vai ser esse retorno. Né? Todo mundo extremamente, de um lado, as empresas extremamente cautelosas nesse processo, tentando tatear muito bem os movimentos e estudar os movimentos do que fazer e como fazer, para evitar, obviamente, qualquer tipo de problema de contágio. E, do outro lado, o próprio consumidor com o receio de trabalhar presencial e tendo a solução da tecnologia como sendo algo que literalmente facilitou muito o trabalho do dia a dia dentro de casa. Então, você tem uma série de variáveis que ainda são, para mim, né, na minha visão, e a gente estuda um pouco e tenta entender as tendências, ainda bastante desconhecidas de como vai ser o comportamento do consumidor no final desse processo. Esse consumidor vai voltar a ter confiança após solução científica, ou falamos de uma vacina, e vai voltar a sair, vai voltar a ter uma vida normal, vai eventualmente voltar a frequentar os estabelecimentos. Eu acho que a cultura brasileira é uma cultura extremamente relacional e personalista. Acho que o brasileiro gosta dessa coisa de interagir, gosta dessa ocasião de poder estar presente com os amigos, se reunir com os amigos, almoçar com os amigos. Então, eu acho que isso é muito cultural do brasileiro e se ele puder, se ele tiver uma solução científica que dê conforto para ele, vai fazer. Por outro lado, as empresas vão ver nesse movimento do home office uma oportunidade enorme de redução de custo. Exatamente. Porque as pessoas você vai conseguir diminuir o teu espaço de real estate, o teu office, você vai conseguir devolver eventualmente um andar, remanejar as pessoas de tal forma que elas vão ter um conceito mais híbrido de trabalho. Então, tudo isso, para mim, são pontos que vão ser motivo de aprendizado, motivo de observação de como isso vai ser conduzido daqui para frente. Então, a gente vem acompanhando vários movimentos de várias perspectivas diferentes e, obviamente, home office é muito segmentado, mas lembrando que quem consome alimentação fora do lar em restaurante é um público também mais segmentado. Então, porque eles falaram assim, não, mas é a Faria Lima que está de home office. Eu falei, não é bem assim. Tem vários escritórios que vão estar nesse conceito de home office, mas quem efetivamente consome e vai no restaurante é um público mais segmentado. E isso tem impacto direto em algumas redes e tem impacto direto no setor como um todo. Em relação a mortalidade, né? A gente também trabalha com um cenário de 20% a 25% de estabelecimentos que não devem reabrir. Isso se deve muito mais à demora do governo em relação a fazer o dinheiro chegar na ponta.
e olha que nós trabalhamos bastante para isso acontecer, mas infelizmente a burocracia que nós temos nesse país é um negócio incrível, né? E mesmo numa situação emergencial, conversando com o secretário Carlos da Costa, conversando com o próprio Paulo Guedes, né? Eles não conseguiam entender a demora do dinheiro chegar na ponta, e quando chegava, o setor tem um outro agravante, que é a questão de garantias reais. Então, muita gente teve condições de acessar o dinheiro, mas na hora de fazer o empréstimo, você tinha uma discussão de garantias reais, que nesse setor é muito complexo, porque o que você tem efetivamente são os recebíveis. Então, muita gente ficou pelo caminho, e o que nós temos como preocupação é a visão do que eventualmente ainda pode acontecer para frente. Porque a gente acredita que essa retomada vai ser lenta, talvez no final do ano a gente chegue a um patamar, pelas nossas projeções, de 85%, 90% do que era pré-pandemia, tá certo? Mas a gente ainda tem pelo menos uns 3, 4 meses pela frente, onde as pessoas vão ter que se reinventar, vão ter que entender como é que elas vão operar esse processo de retomada de uma forma muito mais enxuta, muito mais eficiente. Muita gente já demitiu, né? Praticamente 60%, 70% dos estabelecimentos já reduziram seus quadros, mas nem sempre só isso é suficiente para você conseguir passar por essa transição de uma forma a sair lá na frente com a capacidade de voltar a operar. Perfeito. Obrigado, Eli. Estou resumindo: retomada lenta, 2022, talvez devido a fechamento para de algum estabelecimento, uma transição para outros canais, que podem ser as plataformas como iFood, Uber Eats, etc., para continuar a atender o mercado food service. Vai ter uma certa mudança. Eu não sei se eu tenho ainda um pouquinho de tempo aqui para explicar. Tem muita gente que... Tem muitas perguntas, Eli, do participante. Depois nós vamos falar sobre tecnologia, porque tem gente que acha que a tecnologia, que o delivery é a salvação do setor, e não é. Não. Mas a gente tem muitas perguntas, eu acho que precisamos dar um pouco de espaço para as perguntas. Infelizmente, 1h e 15 é pouco tempo, e um assunto denso, é muito interessante. Queria passar uma pergunta da Alana, da revista Globo Rural, isso para você, Fernando Gisante. Ela pergunta: o isolamento social imposto pela pandemia ela pergunta se favoreceu o setor dos vegetais congelados, talvez considerando que os consumidores foram com menos frequência no supermercado, tem tendência a comprar, em vez de ir uma vez por semana, uma vez cada 10 dias. E como você avalia o desempenho do setor nesse cenário atípico deste ano? Você Perfeito. Mudança Excelente pergunta. Muito boa pergunta. Assim, a Grano, ela se preparou nos últimos 2 anos, mudando um pouco a sua chave, que antes era 80% presente no food service e 20% de alguma forma direta ou indireta, com ou sem a sua marca presente no varejo, para 60-40. De que forma? Através das parcerias. Hoje nós somos parceiros da Bonduelle, produzimos para marcas importantes do setor de proteínas, como marcas conhecidas, Sadia, Seara, Boa, Copacol, Lar. Então, através destas marcas de varejo, aumentamos a nossa presença, né, no ponto de venda, no supermercado, e foi, de fato, aí respondendo à pergunta, o que compensou a Grano na perda que ela teve com o food service, porque é muito relevante o food service para a Grano, né? Então, teve algumas rotas que ajudou a compensar esse efeito. Sim, o varejo aumentou bastante a demanda e, através das marcas parceiras, nós pudemos observar isso de forma tal que julho e agosto mantivemos o orçamento, ou melhor, as nossas receitas alinhadas com aquilo que havia sido planejado para o ano. Então, nós não perdemos receita, não diminuímos de tamanho. E também buscamos entender alguns outros canais, até corroborando um pouco com o que ele comentou. De fato, você tem o home office, que é uma mudança, mas você ainda é uma parcela, não é muito grande. Então, quando a gente vai para as áreas industriais, a própria Grano,
das 270 pessoas que nós temos trabalhando com a Grano, devemos ter 20 fazendo home office. O restante está na linha de frente. E essas pessoas alimentam-se fora de casa. Por onde? Pelo refeitório da empresa. Então, existe também um caminho, e eu acho que para o FLV essa oportunidade ela é muito grande, porque os refeitórios de indústrias, de empresas em geral, eles sempre foram muito mais suportados ali por muita proteína, carboidrato, e o FLV tem uma oportunidade de aumentar ali a sua participação nesse setor também. Então, nós vimos as nossas receitas aumentarem com os hospitais, inclusive nós fizemos doações durante todo o período de pandemia aí, que vem acontecendo para algumas unidades de saúde, e isso também, de alguma forma, a gente viu esse protagonismo crescendo. Como eu falei, as próprias empresas, os refeitórios, os restaurantes de empresas mantêm aí a sua demanda, né? Então, essa foi uma alternativa, sim. E aí, um detalhe interessante, que o poder de recompra dos vegetais congelados, aí até contribuindo para analisar essa pergunta, ele é bastante alto. O consumidor, uma vez que testa, consome, vê ali a questão da a praticidade e tudo mais do vegetal congelado, ele tem ali uma tendência a fazer a recompra. Então, ele gosta, ele prova, ele vê que o preparo é simples e que fica tal qual o produto fresco, né? E ele acaba fazendo a recompra do produto. Então, acho que pontualmente essa pergunta é isso que eu posso responder. Perfeito, muito obrigado, Fernando. Temos muitas perguntas. A próxima seria para Fernando Campagna sobre a questão da segurança, né, do produto. Então, a pandemia trouxe uma insegurança coletiva e um sentimento de vulnerabilidade, né, diretamente relacionado com a saúde. Dentro do que chamamos o novo normal, insegurança, ou melhor, segurança deve ser uma palavra-chave em todas as áreas. Como sua empresa, Fernando, está se estruturando para garantir maior segurança, a gente pode chamar também de food safety, nos produtores do FFLV? Já sei que é uma coisa muito importante para vocês, mas hoje isso se priorizou ainda mais? Sim. O que nós fizemos foi intensificar ainda mais todos os nossos controles, né? Porque, assim, como você sabe, a gente atende várias empresas do segmento de food service, são muito cobrados nisso, e só melhoramos ainda mais nesse sentido. Aumentamos a quantidade de higienização dos equipamentos, e aí também aproveitamos, contratamos uma empresa terceirizada para nos auditar nisso, para melhorar ainda mais a segurança alimentar dos alimentos. Escutei também em vários países, incluindo no Brasil, uma procura por parte dos consumidores de produtos embalados, com embalagem. Isso você sentiu que isso é algo que foi positivo dentro das suas vendas, o fato de ter um produto que é protegido por uma embalagem? Sim, teve um aumento grande aí, principalmente na área do varejo, para que produtos embalados, prontos para consumo, para poder ter essa garantia alimentar, né, do produto ser um produto seguro, né? Então, isso a gente reconhece que teve um aumento grande, sim. No sentido, o produto processado ou industrializado é uma vantagem contra a in natura. É como, pegando o gancho do Fernando, o produto nosso não é industrializado, nosso produto é só higienizado. Um produto que você não transforma nada, pega o produto que in natura, higieniza ele, corta ele e embala ele para a gente poder entregar esse produto para o cliente final com toda a segurança alimentar. Torna ele mais conveniente, o produto. Você torna o produto que você oferece mais conveniente, pré-cortada, pré-lavada para uso. Sim, é mais conveniente e ele é mais seguro, né, que você fazer uma higienização na própria casa. E ele, às vezes, as pessoas pensam que um produto pronto para consumo ele pode ser mais caro. Na verdade, ele não faz a conta de tudo o tempo que ele gasta, o desperdício que tem, a quantidade de energia que ele gasta, a água que ele consome para fazer toda essa higienização e, de repente, também não faz da forma correta, né? Então,
um trabalho que nós fazemos hoje aqui na JFC, no nosso grupo, é um trabalho que fazemos com toda a segurança alimentar para esse produto, para ter a garantia. O cliente pode comprar o nosso produto higienizado que vai estar consumindo um produto com extrema segurança. Eu passo uma pergunta, obrigado, Fernando. Uma pergunta da Marina, do Valor Econômico, para você, Eli. Não sei se você tem esse número, mas vou fazer a pergunta. Quanto o mercado de food service gira para o setor da FLV? Você teria esse dado? E se não tem o dado, uma ideia de porcentagem? Eu sei que é uma pergunta difícil. E se você não tem... Não, a gente não tem com precisão a categorização de algumas e a participação share de algumas categorias no mercado. Esse mundo do FLV, como ele tem várias formas de suprir os diferentes canais e tem muitos pequenos produtores, muito fragmentado, é muito difícil você conseguir, de alguma forma, auditar essa informação. Porque a pessoa que tem normalmente uma banca no Sergesp, que recebe um pedido por WhatsApp, por telefone, bota no carro, vai lá e entrega. É muito principalmente para atender esse pequeno operador independente. Essa é a dinâmica. Você não tem um grande distribuidor, como, por exemplo, a DFS, a Delis ou o Macro, etc., que operam com essa categoria exatamente porque não é competitivo. Você não consegue ser competitivo quando você tem que operar na formalidade, muitas vezes, quando você tem que operar dentro de uma forma mais estruturada. Quando você vai para um mundo, por exemplo, que o Fernando Campanha atende, o próprio Fernando da Grano, você tem, obviamente, condições de mensurar alguns desses números de uma forma mais consistente, porque você tem empresas formais, faturam para players formais, né? E aí você conseguiria eventualmente auditar. Infelizmente, eu não tenho essa informação, até fui atrás dessa informação. O Valesca me questionou se eu tinha... Exato. Dado. É a pergunta que vale ouro, né, Eli? Exato. A Ingrid até conversou com o Fernando, que é membro do nosso grupo de associados. E, realmente, é uma categoria muito ampla. Eu sei que a penetração ela é relevante. Como eu disse para você, talvez depois de proteína... talvez seja a segunda categoria, porque quando você vai para carboidrato, que é o terceiro item, você tem, digamos assim, vários produtos substitutos. Então, batata é muito forte, depois você tem massas, depois você tem arroz. Então, mas veja, FLV é muito forte e é recorrente, né? Por isso que é uma categoria que é estratégica, porque todo mundo compra a FLV pelo menos 3 vezes por semana, né, para poder abastecer ou sua mesa de buffet ano passado, ou para fazer eventualmente a entrada, a salada de entrada, enfim, ou para acompanhar o prato quando você está falando aí de um conceito mais de boteco, PF, onde vai lá o arroz, feijão, a salada e o bife, batata frita, enfim. Isso tudo é um mundo que é muito difícil você auditar. Tá. Leonel, só para te interromper aqui um pouquinho, para mandar aqui abraços, aqui o Odair Beck está mandando abraços a todos, em especial os parceiros e amigos Fernandos. Então, já sei que o Odair Beck parceiro de vocês. Um abraço, AB. Abraço, AB. Grande abraço. Obrigada, Eli. Imagina. Parece que como estamos de tempo, porque temos muitas perguntas. Temos mais um pouquinho, tem pergunta até para o moderador, tá? Já que está perguntando, daqui a pouco a gente pergunta para você também, viu? Mas vamos focar aqui nos nossos convidados. Nos nossos convidados, é isso aí. Eu acho que temos mais uns minutinhos, vamos lá. Acho que o Eli quer falar de tecnologia, tem aqui pergunta para tecnologia, acho que aí a gente pode seguir com mais uma pergunta aí, para cada um. Ok. Tem uma pergunta interessante do Wilson Passos, que perguntou como vocês entendem que os consumidores teriam mais interesse em aumentar o consumo de produtos seguros e saudáveis, né? Como conscientizar os consumidores para
efeito de criar mais consumo, sabendo que o investimento e trabalho que o produtor executa para chegar no alimento seguro. Você quer responder, Fernando? Posso também. Assim, um pouco, o que a gente tem notado, né? Outra vez, até pela entrada das empresas de proteína aí que eu mencionei, grandes marcas no segmento, o setor já vem crescendo bastante, né? Falando um pouco pelo lado congelado, a gente cresce, a Grano cresce e ela praticamente acaba fazendo com que o mercado cresça também, por ser líder no setor, 20% ao ano em volume. Isso, se puxar o gráfico aí dos últimos 7, 8 anos, 20% ao ano é o crescimento, e sempre limitado pela capacidade produtiva e não pela demanda de consumo. O mercado de vegetais congelados em bases comparáveis, ele representa muito pouco do mercado total de vegetais, 1,5%. E este 1,5%, quase a metade ainda é importado. A indústria local não tem tido capacidade produtiva suficiente para atender toda a demanda. Então, existe um crescimento importante. Outra vez, até 2017, nós tínhamos 1 ou 2 marcas parceiras. Hoje nós temos mais de 10 marcas parceiras, cada um com a sua especificação técnica do produto, porque há uma tendência já de consumo crescente dos vegetais. E não queremos a indústria como um todo, a gente não quer que o vegetal se torne protagonista. Ele pode ser, está lá presente, junto com a sua proteína, junto com o seu prato preferido. E isso tem acontecido. O que a gente nota nitidamente aí, através também dos nossos parceiros, que ao colocarem o produto e ao fazerem esses lançamentos, as vendas são crescentes, são recorrentes, e é sempre acima de 20% do volume. Então, isso está acontecendo, né? Eu acho que esta página a gente, aos poucos, vem conseguindo virar, fazer com que as pessoas aumentem o consumo do FLV. Começa a acontecer, a gente está enxergando isso, e outra vez, foi o que assegurou a receita da Grano em 2020, em detrimento à perda do food service. Muito bom. Obrigado, Fernando. Eu não sei se todos podem notar isso também, mas nós conseguimos notar essa tendência. Tá bem, sim, Fernando, você quer adicionar alguma coisa? Não, só concluindo aí também, sou da mesma filosofia do Fernando também, que acho que o segmento do varejo aí como um todo aí teve um crescimento muito grande aí nesse produto aí, nesse período. Foi o que salvou um pouco aí a diminuição de volume do food service. Os dados mostram isso, né? Sim. Nós entendíamos, da nossa parte, como Rexone, que todo o volume não foi compensado, né? Ao menos na Europa, são os dados que a gente tem recebido. Na verdade, você tem um crescimento, pelas informações que a gente tem de Cielo, né, Fernando, no IFB, a gente tem hoje um crescimento muito forte no atacarejo, da ordem de 30% ano contra ano, mas não são todos os players que operam o atacarejo, né, o canal do atacarejo. O hiper e super, ele cresce em média 25% ano contra ano. E o varejo especializado em alimentação, ele está em torno de 5%, ele cresce um pouco menos. E aí nós estamos falando de açougue, padarias, etc., onde você tem um crescimento um pouquinho menor. Enquanto isso, como foi falado, o food service ele chega a perder quase 80% da venda, isso foi em abril, foi o mês crítico, e de lá para cá ele vem se recuperando, chegando a essa semana pelo indicador Cielo, na segunda-feira, que a gente recebe e solta os nossos materiais, a 45% de redução, como eu disse, nas cadeias um pouco menos e no independente um pouco mais. Esse é um pouco do cenário. Então, a migração não é totalmente complementada de um canal para o outro. Só, se eu permitir, 30 segundos só.
corroborar até isso. Isso não é muito simples para a gente falar. Há uma compensação, só que dentro do modelo industrial, isso se torna um caos, porque você não tem o teu modelo industrial preparado para atender este mix. E, de repente, você tem uma virada de chave, você embalar um produto de 300 gramas é diferente de você embalar um produto de 2 quilos, você complica todo o teu balanço de massa da tua fábrica. E muda, inclusive, o foco de como que você tem que reinvestir para poder atender essa tendência, talvez, né? Mas, assim, no curto prazo, isso é bem custoso para a indústria se adaptar a esse modelo. Então, tem uma inércia aí até a gente conseguir poder atender. Vou fazer uma última pergunta. Valesca achou importante sobre tecnologia, isso vai ser para ele. Ele vai precisar de uma resposta rápida, mas eu sei que não vai ser fácil. Na pesquisa sobre o food service que a PMA vai disponibilizar para todos os associados na próxima semana, aponta que os brasileiros cada vez mais fazem pedido por meio de aplicativo, móveis ou online. E a pergunta é uma tendência que vai ficar? Segundo, quais barreiras precisam ser vencidas para que isso seja permanente? Eu posso falar em 2 minutos, se você quiser. Eu posso dar um contexto um pouco mais... Eu vou pedir uma resposta curta. Eu sei que não é fácil, mas ela é muito importante. Eu acho que tá muito importante. Não, sem dúvida, esse movimento tem um recall. Não vai ser os 7, 8% que tinha de penetração, mas também não vai ser os 15% que tem hoje. Tá? Então, tem um recall e ele também tem uma relação direta com a questão do modelo de trabalho que você vai ter para frente em termos de home office versus presencial. Então, esse é talvez o primeiro ponto. O segundo ponto, a grande barreira chama-se marketplace, agregador de marketplace, onde você tem, infelizmente, você tem um modelo hoje de crescimento hegemônico, com tendência de dominância dessa cadeia dentro da lógica das empresas de tecnologia americanas, onde você privilegia a tua hegemonia e o teu domínio do elo da cadeia de valor em detrimento do colaborativismo e do conceito de ecossistema. Então, o que está acontecendo é que as taxas que são cobradas hoje inviabilizam para muitos operadores. No passado, quando a participação relativa de penetração do delivery era muito baixa, isso se diluía, era uma visão incremental à margem de contribuição de um operador. Hoje, ou durante a pandemia, isso virou quase que a única forma do operador vender e poder ter alguma margem de contribuição. E muito do que sobrava ia para a mão desses aplicativos, né? Dos aplicativos que tem, além deste problema, tem uma série de outras questões. Então, esse modelo de delivery não é hoje o grande desafio no Brasil, ele é global. É global a ponto de você ter fora do Brasil, e principalmente em mercados como o mercado americano, que é um mercado de livre mercado, vamos chamar assim, né? Uma série de estados impondo um cap, né? um valor máximo de cobrança do aplicativo em torno de 15%, enquanto que no Brasil isso varia de 20% a 27%. Então esse para mim é o grande desafio. Você tem um mercado, os operadores muito debilitados por conta desse cenário da pandemia, e entregando grande parte da sua margem de contribuição para esses aplicativos. Vão continuar a crescer, sem dúvida, mas não vão ter o mesmo share que tiveram na pandemia. A gente vê isso nos indicadores do IFB, que à medida que as lojas vão reabrindo e que as pessoas voltam a trabalhar, diminui a participação relativa do delivery na venda total dos estabelecimentos. Mas vai voltar a ser o que era? Não. Então não vai ser 7, 8, não vai ser 15, provavelmente vai ser 12. Mas vai ser efetivamente um modelo de atendimento importante, como outros modelos que vão surgir, como o grab and go, o takeaway, o presencial, o WhatsApp, muita gente criando aí plataformas proprietárias com WhatsApp e assim por diante.
Perfeito. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu gostaria, muito rapidamente, deixar cada um dos nossos convidados fazer uma sugestão, uma mensagem final, bem breve, para se você tem que dar uma mensagem para a audiência, qual seria? Não sei se você conseguir cada um fazer em 1 minuto, para poder concluir esse talk, Valesca. Acho que não podemos mais tomar outras Perfeito. perguntas. Infelizmente. Tem Infelizmente umas não. muito boas. Cada vez as Exato. perguntas são melhor, dá vontade de fazer um outro mais na frente. Mas, Dá para organizar um segundo, sem dúvida. Fernando Campani, você quer uma sugestão, uma mensagem? Vamos plantar mais alface, vamos ver como funciona. Qual é a sua mensagem para a audiência, para o público do FLV, rapidamente? Então, o público do FLV, a minha mensagem, eu acho que assim, todos nós, eu também me incluo nessa, porque eu também sou produtor também, buscar sempre a especialização, né? Então, buscar certificações. Hoje a JFC, ela foi uma das primeiras empresas aqui do Brasil a certificar campus aqui com o Global Gap para poder atender essas redes de fast food. E a gente está investindo muito nisso, né? Investindo na especialização do campo para poder ter a melhor produtividade, né? Com menor custo. E o que eu gostaria muito que a nossa cadeia, por exemplo, a gente já falou um pouquinho, mas vendo que teve pouco tempo, a gente conseguisse arrumar melhores players para fazer a distribuição dos nossos produtos, né? Hoje, a maior dificuldade que a gente tem hoje para atender o food service também, empresas como nos Estados Unidos tem, que conseguem fazer com os brokers, tanto lá nos Estados Unidos quanto na Europa. Isso facilita muito a nossa logística. A logística aqui no Brasil é uma logística cara e para a gente fazer um trabalho aí para esses clientes aí acaba encarecendo muito o produto, né? Então isso aí era uma discussão para frente, mas buscar players que se interessem por esse nosso segmento de FLV para introduzir esse produto nessa área de distribuição. Obrigado. Agradeço muito aí a oportunidade de poder falar um pouquinho e muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você. Fernando, Ok, muito rápido aqui. Concluir uma palavra final. Acho que quando tudo isso passar e está passando, e como ele já comentou também, Fernando, na medida em que os estabelecimentos já comecem a retornar com as suas aberturas, dentro da maior segurança possível, mas prestigiem, né? O que eu acho que a gente tem que pedir para que as pessoas não deixem de continuar tendo aquela agradável experiência que vocês já tiveram no passado quando vão a um bom restaurante, né? E que eu acho que tem que ter essa comoção em algum momento e que realmente haja esse desejo de retorno, porque nada substitui essa experiência, né? Você fazer em casa, legal, mas poder sair, descontrair também dentro da máxima segurança e prestigiar. E, do outro lado, esse dono de restaurante ele está esperando que isso aconteça, ele precisa que esse movimento volte. Eu concordo que vai ser um retorno lento nele, mas a gente consegue acelerar um pouco isso se houver aí uma grande campanha também para que as pessoas voltem a ter essa agradável experiência que já tiveram antes no passado, que foi o motivo pelo qual levantou o food service de forma absurda nos últimos anos, né? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito no retorno breve das pessoas, eu acredito que essas questões vão ser sanadas brevemente e que a partir de tão logo aí, primeiro trimestre, a gente volte com muito apetite a provar aquela comida deliciosa que a gente costumava ir naquele restaurante tão agradável e que isso não se perca. Acho que essa é a mensagem. E com muita hortaliça, fruta e legumes. Com certeza. Eu não quero nem... Eu tenho certeza que vai fazer parte. Eu não preciso nem pedir. Faz parte. Continue lá com a sua proteína, com a sua massa, mas não deixe ali de consumir hortaliças, as frutas, legumes. Diretamente. Eu queria agradecer o convite da Valesca, agradecer, Lionel, as perguntas, a Dal, aos Fernandos,
né, pela companhia, sempre muito agradável e com muito aprendizado. Dizer que a minha perspectiva aqui é muito alinhada com a do Fernando, né? O food service precisa, né, de todos nós, precisa dessa revitalização e para vocês o food service é uma oportunidade. Eu acho que é importante entender a dinâmica dessa cadeia, entender como ela pode contribuir para que toda essa cadeia se organize melhor, seja mais eficiente, mais produtiva, trabalhe dentro das premissas para atender um mercado que vai, sem dúvida nenhuma, né, e essa nossa crença no IFB, vai retomar. Isso já aconteceu na crise de 2008 e 2009, você vê claramente um X nos Estados Unidos, aqui aconteceu esse impacto nos anos de 2015 e 2016, com a crise que nós tivemos. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o food service é uma oportunidade para o setor de FLV, mas é importante usar esse momento como um aprendizado para entender e enxergar as oportunidades. Como é que eu posso trabalhar melhor o atendimento ao setor em termos de produto, nível de serviço, competitividade, porque realmente o setor vai se recuperar. Eu não tenho a menor dúvida da força que é esse setor e da oportunidade que pode ser à frente para todos os participantes aqui deste evento. Muito obrigado, viu? Obrigado, Valesca, pelo seu apoio. Imagina, a gente que agradece aqui nessa nova rede, né? Acho que a gente fez muitos amigos aqui novos, né, Leonel? E precisamos aí trabalhar junto com o FB para ter dados, conversar sempre mais aí com o Fernando, com campanha, com o Giassante, contar aqui para a audiência. Não é fácil reunir esse pessoal, né? Agradecer muito ao empenho aí, a participação de cada um de vocês. Leonel, você quer fazer algum comentário? Sim, porque, para comentar o que falou ele, as tendências que a gente citou no início, elas vão permanecer. Então, e isso vai estimular o crescimento do food service. A crise não vai tirar essas tendências. No pior dos casos, vai acelerar algumas delas. Só para fechar, agradeço muito por essa experiência, pela participação de vocês, de ter aceitado o convite do PME e do Sub-20. Uma frase do Peter Drucker que eu vi a semana passada, que é compartilhar com vocês. Ele falou o seguinte: o maior perigo no período de turbulência não é a turbulência. O maior perigo é ficar com o pensamento de ontem. Eu acho que nós precisamos pensar como nos vamos reinventar, e já nos reinventamos muito para as tendências da manhã. Muito obrigado a todos. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Olha, estamos recebendo muitos agradecimentos, muitos elogios a vocês aqui no nosso chat, tá? O pessoal está respondendo, agradecendo. Pernambuco, Santa Catarina, Paraná. E é isso, gente. Obrigada mesmo. Obrigada a todos os nossos associados e aqui, convidados que estão presentes. E até a próxima oportunidade, tá? A gente vai colocar à disposição dos associados a pesquisa em parceria com o Technomic na próxima semana sobre o food service, né? E vamos em busca aí de cada vez mais gerar informação de qualidade e debate agregador como esse aqui. Obrigada, gente. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.